para ver até quem passa correndo. Essa é uma frase de Abacuque, era a mídia de Abacuque, né? Aqui no Acre tem um bairro chamado Placas, por causa das placas da rodovia. Indo para o Rio de Janeiro, nas viagens que a gente já fez diversas vezes, tem uma cidade chamada Tabuleta. Então Deus disse a Abacuque, escreve para que alguém veja, até passando correndo. Por isso que a gente chama esse vídeo para ver até quem passa correndo. A gente aqui na igreja está estudando a carta aos Romanos, então a gente vai fazer alguns vídeos sobre a carta, começando pela introdução. Muito interessante. Aliás, eu recomendo a você que leia a introdução dos livros da Bíblia. Eu acabei lendo a introdução da carta aos Romanos até o Evangelho de Mateus, voltando, né? A de Marcos, por exemplo, é só um versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E a carta aos Romanos, o tema principal é o Evangelho, né? Ali na introdução, Paulo diz que ele é apóstolo para o Evangelho. Ele diz que o Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, que o Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, que o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos e que ele recebeu pela graça de Deus apostolado para o Evangelho, e nós estamos incluídos nisso, ou seja, quem crê em Cristo Jesus se torna apóstolo do Evangelho, porque prega o Evangelho, proclama o Evangelho, primeiro na vivência, não é? A Bíblia, quando recomenda que a gente deve se orientar pelo que ela diz, a Bíblia fala que a gente deve ler, meditar, cumprir e praticar e anunciar, né? A gente pode falar do Evangelho num bate-papo, numa conversa, mas também pode falar, mesmo que esteja em silêncio, por meio das atitudes, né? Às vezes algumas pessoas perguntam a gente, você é crente, né? Você é evangélico, né? Você, por causa da maneira, da conduta, não é? Então a carta aos Romanos, prepare-se para, ao ler, você descobrir em pormenores, né, o assunto principal dela. Paulo diz assim, logo no começo, Romanos 1, 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu ou não, gentio ou judeu, enfim, de todo aquele que crê. Claro que ele põe uma prioridade nos judeus, porque Jesus é um judeu. Jesus veio para os judeus. Na verdade, Jesus veio para o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que há uma relação de proximidade